Fala pessoal, tudo bem? Tudo na paz? Sejam bem-vindos. Então vamos começar aqui as nossas questões comentadas da Fundação Fafipa, tá? Primeira prova aqui, Instituto de Previdência Municipal de Fazenda do Rio Grande, né? Fazenda Rio Grande, desculpa, do estado do Paraná. Então vamos lá, pessoal, olha só. Vamos pegar aqui as questões de língua portuguesa, tá? Começa aqui com um texto, tá, pessoal? Esse texto aqui ele serve para as primeiras 3 questões, né? Tá? Depois, a quarta e a quinta já, né, são questões ali a partir de frases, tá? Então, o que que acontece? Se você analisar as questões, você vai ver que tem uma questão, tá? De fato, de interpretação de texto, né? O resto aqui é questão de gramática, vocabulário, enfim. Então, o que eu sugiro para você é o seguinte, né? O texto, ele não é um texto tão longo, tá? Então, um texto de metade ali, de meia página, né? Mas é aquilo, a gente sabe que numa prova de concurso, qualquer tempo que a gente possa ganhar, esse tempo vai ser utilizado daqui a pouco numa outra parte da prova, para outras questões, então é importante que a gente saiba jogar com o tempo também. Uma das dicas que eu sempre dou é, não comece pela leitura do texto, comece por uma análise das questões, veja quantas questões nós temos de gramática, quantas de interpretação. Eu tenho uma questão de interpretação, vou deixar essa única questão de interpretação por último. Primeiro eu vou resolver as outras questões e depois eu faço essa questão de interpretação, ok? Isso na hora da prova, tá? Aqui, obviamente, até para ficar bonitinho para você, eu vou seguir na ordem. Então, faremos a leitura do texto, faremos a questão de interpretação, tá? Mas faça isso na hora da prova que certamente vai te ajudar. Bom, segunda coisa, tá? Quando trabalhando com interpretação de texto, uma dica que eu dou para o pessoal sempre é não comece pela leitura do texto. De novo, Dani, de novo, não comece pela leitura do texto, comece pela questão de interpretação, tá? De novo, quando eu estiver trabalhando com a questão de interpretação, eu vou trabalhar primeiro a partir da questão, das alternativas e depois eu vou para o texto. Por que isso, Dani? Porque a partir da leitura da questão, das alternativas, do enunciado, eu tiro uma ideia básica do que trata o texto. E isso facilita depois a minha compreensão. Quando eu estiver lendo o texto, eu já sei as coisas que eu estou sendo questionado, eu já sei o que de fato é importante em termos de compreensão e interpretação, assim como eu sei coisas ali que daqui a pouco não vão ser importantes, tá bom? Então, isso vai te ajudar, te auxiliar bastante. Então, vamos lá, olha só, gente, lendo aqui, ó, a primeira questão, que é a questão de interpretação, diz assim, analise as afirmativas sobre o texto. Número 1, considerando as características linguístico-textuais e estruturais discursivas presentes no texto, pode-se afirmar que a tipologia textual predominante é a narrativa, pela forma linear de contar os acontecimentos no que se refere à planta cannabis, tá? Então, aqui ele está dizendo que é a tipologia narrativa. Bom, tipologia textual, tá, gente? Vamos lembrar um pouquinho de tipologia textual. Na sequência eu falo, tá? Primeiro vamos ler aqui a questão, vamos ler o texto, depois eu falo um pouquinho da tipologia textual para vocês. De acordo com o texto, a liberação do cultivo da planta cannabis indica um avanço nos estudos científicos, considerando o ineditismo, na ação da Anvisa, tá? E no último parágrafo do texto, é possível inferir que, embora a liberação da Anvisa tenha sido um grande feito para a ciência, os estudos são limitados quanto aos benefícios do uso de medicamentos oriundos da cannabis. Bom, então a gente já sabe, né? Vai falar do quê? Da cannabis, as coisas relacionadas, então, à liberação da cannabis, de repente, se é possível, se não é possível a liberação da cannabis em determinados momentos, principalmente momentos aqui relacionados a medicamentos oriundos da cannabis. Então, o texto vai falar sobre isso, tá? E ao mesmo tempo ele vai nos pedir aqui a tipologia textual, tá bom? Para quem não lembra, vamos lá, olha só. A tipologia textual, quando a gente fala em tipologia textual, gente, vamos lá, tipologia textual versus gênero textual. Tá? Quando a gente fala em tipologia textual, tem um autor muito famoso nessa parte, nessa área, chamado Marcuski. E o Marcuski, ele faz uma analogia que eu acho muito legal, tá? Ele diz o seguinte, a tipologia ela é uma coisa mais rígida, ela é mais restrita, ou seja, ela não se modifica
tão facilmente, não vão surgir novas tipologias tão facilmente, assim como elas não deixarão de existir tão facilmente. É diferente do gênero textual. O gênero ele vem e vai, vem e vai, vem e vai, às vezes desaparece, tá? Então o gênero textual ele é mais assim, ó, entre aspas, descartável. A analogia que ele faz, a comparação que ele faz, que eu acho muito legal, muito bacana, ele diz o seguinte: imagina um guarda-roupas, tá? Um guarda-roupas grande, assim, bem bonito, bem bacana, tá? Feito de feito de um material, de uma madeira aí que dura muito, tá? De um lugar também que daqui a pouco tem tradição nisso. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos um lugar na Serra Gaúcha, tá? Chamado Gramado, né? Nesse lugar, lá em Gramado, na cidade de Gramado, nós temos os móveis lá elaborados, né? Que nós chamamos, obviamente, de móveis de Gramado, né? Nada mais lógico, né? Pois então, e por muito tempo e até hoje, né? Os móveis de Gramado têm essa tradição aqui no Rio Grande do Sul. Quando você diz assim, bah, eu tenho uma cama, né? A pessoa, né, diz assim, pô, legal, é bacana a tua cama, sim, pô, móveis de Gramado. Aí a pessoa diz, pô, então, móvel de Gramado primeiro, porque ele é caro, né? É caro, e segundo, porque ele dura bastante. E talvez o valor até esteja relacionado a isso, né? Tem gente que diz assim, não, móvel de Gramado dura para sempre, tá? Provavelmente não, mas enfim, é um certo exagero, uma hipérbole aqui, né? Uma figura de linguagem. Mas o pessoal fala muito isso aqui, né? Pô, móvel de Gramado tem essa tradição. Tu falou em móvel de Gramado, a pessoa já pensa assim, pô, é uma coisa que dura bastante tempo, tá? Então imagina que a tipologia textual é esse guarda-roupas, é esse móvel de Gramado, ou seja, tá? Tu vai ter ali aquilo daqui a pouco durante 3 gerações. O teu avô vai utilizar, vai passar para o teu pai, e o teu pai vai passar para ti, né? De tanto que dura, para tu ter essa ideia. E aí o que, que vai acontecer? O móvel está ali, o guarda-roupas está ali, né? Mas as roupas que estão ali dentro, elas vão se modificando com o passar do tempo. O teu avô utilizava um determinado tipo de roupa, depois o teu pai passou a utilizar um outro tipo de roupa, até chegar nas roupas que você utiliza, né? Que provavelmente são diferentes das roupas que o seu pai utilizava, tá? Então, o que isso quer dizer? Pensa no guarda-roupas como a tipologia textual, tá? Que vão passando gerações e gerações, mas ela segue ali. Ou seja, né, hoje a gente segue tendo texto narrativo, que a gente já tinha lá na época de Machado de Assis, que já tinha lá na época de Shakespeare. Ou seja, você viu que o tempo foi passando, mas mesmo assim, o texto narrativo seguiu sendo um texto narrativo, porque é uma tipologia textual. A tipologia, ela é isso, ela é muito, muito, muito mais durável, entre aspas, tá, pessoal? Já o gênero não. O gênero textual, ele vai se modificando com o passar do tempo, vão surgindo novos gêneros e outros vão deixando de existir, tá? Exemplo, vamos lá, nós tínhamos um gênero textual chamado telegrama. Telegrama, que hoje provavelmente não existe, ou raríssimos casos a gente vai utilizar um telegrama. Um fax. Antigamente nós tínhamos o fax, ainda existe, mas muito raro. Está beirando a inexistência, até porque não tem mais necessidade. Aí surge o e-mail, que é um outro gênero textual. Né? Nós tínhamos a carta, ainda temos a carta, né? Mas a carta ela foi sendo substituída. Hoje você não faz uma carta de amor para sua amada, você manda um e-mail de amor para ela, né? Claro que você escreve ali no Microsoft Word e envia aquela carta, entre aspas, por e-mail para ela. Então nós temos gêneros textuais diferentes, gêneros textuais que vão surgindo. Quando a gente fala em tipologia textual, pessoal, nós temos 3 tipologias textuais básicas. Quais são as 3 tipologias textuais básicas, Dani? São a descritiva, a narrativa e a dissertativa. São essas 3 tipologias textuais básicas, tá, pessoal? A tipologia descritiva, a tipologia narrativa e a tipologia dissertativa. E o resto, Dani? O resto é gênero, tá? Na verdade, assim, ó, vamos melhorar um pouquinho, tá? Isso aqui segundo a corrente clássica, tá? A corrente clássica vai dizer que nós temos 3 tipologias. A mais contemporânea vai dizer que nós temos 5, que 2 tipologias se juntariam a essa. Uma chamada de injuntiva e a outra chamada de dialogal,
tá? Beleza. Tirando isso, pessoal, o resto é gênero. Então, se perguntar para vocês, romance, o que é o romance? Romance é um tipo textual? Não, romance é um gênero, tá? Uma mensagem no Instagram é um gênero. Uma mensagem no Face é gênero. Uma mensagem de WhatsApp é gênero. Texto dissertativo argumentativo. Opa, dissertativo, tipologia. Tá? Um texto descritivo, tipologia. Um texto injuntivo, tipologia dialogal injuntivo. Dentro dessas tipologias, nós temos vários gêneros textuais. Os gêneros textuais, eles acabam fazendo uso dessas tipologias. Dani, então somente uma delas? Não. Às vezes eu tenho num texto, tu encontra mais de uma tipologia ali. Só que uma predomina em relação à outra. Uma predomina em relação à outra. Vou te trazer um exemplo. Vamos lá. Quando eu pego um romance é uma narrativa longa. Narrativa longa. Então, percebam que no romance vai preponderar o quê? O tipo narrativo. Tá, mas vamos pegar um exemplo, então, um romance clássico da nossa literatura, tá? Machado de Assis, Dom Casmurro, né? Que todo mundo ou já ouviu falar ou já leu, né? Tá? Então, eu tenho certeza que você já ouviu falar, né? O Dom Casmurro, tá? Que é um clássico da nossa literatura, ele é um romance. Ele é uma narrativa longa, tá? Ele tem todos os elementos de um texto narrativo. Quais são os elementos de um texto narrativo? Precisa ter personagem, enredo, narrador, tempo e espaço. Personagem, enredo, narrador, tempo e espaço. Esses são os elementos que constituem um texto narrativo, ok? Muito bem, mas olha só, se você lembra, né, um pouquinho, você vai lembrar das personagens que tinha ali o Bentinho, que era o nosso Dom Casmurro, nosso Dom Casmurro, nós tínhamos o Escobar, que era o grande amigo do Bentinho, né? Que era um motivo pelo qual o Bentinho tinha um certo ciúmes da sua amada, que era a Capitu, porque ele achava que a Capitu, né, dava uma saidinha, uma passeada ali com o Escobar e tal. Então, né, tanto é que até hoje a história, né, pessoal, a melhor definição do Dom Casmurro é que Dom Casmurro é a história da dúvida de uma traição. Não é a história de uma traição. Tem gente que fala, é a história da traição. Negativo. É a história da dúvida de uma traição. Porque a gente não sabe se houve ou se não houve. Se aconteceu ou se não aconteceu. Tá bom? Então, o que acontece? Tem alguns momentos que ele descreve a Capitu. A Capitu, que tinha olhos de cigana dissimulada. Olha só, olhos de cigana dissimulada. Percebam que ele está descrevendo, ó. Ele está descrevendo os olhos da Capitu, o olhar da Capitu. Mas isso não faz com que o texto deixe de ser narrativo, tá? Porque ele é predominantemente narrativo pelos seus elementos. Mas claro que em alguns trechos nós podemos, né, ter ali trechos descritivos, às vezes dialogais, injuntivos e assim vai. Tá bom? Muito bem, então só para a gente relembrar um pouquinho. Então você já sabe, né? Para ser texto narrativo tem que ter personagem, enredo, narrador, tempo e espaço. Vamos ver, olha só, diz assim, Anvisa libera cultivo de cannabis para pesquisa científica pela primeira vez. Isso aqui, gente, parece muito uma notícia, sim ou não? Parece, né? Tá? Não só parece como é, olha aqui, ó, Revista Galileu, Globo, Ciência, Notícia. Pessoal, o gênero notícia não é um gênero narrativo, não é um gênero da tipologia narrativa, não, ele é dissertativo, né? Então, tu já sabe que a primeira assertiva está incorreta. Olha só, eu nem li o texto ainda. E eu já sei que a primeira assertiva está incorreta. Muito bem. Depois, tá? Então, olha só, de acordo com o texto, a liberação do cultivo da planta cannabis indica um avanço nos estudos. Percebe que ele começa o texto dizendo, Anvisa libera cultivo de cannabis para pesquisa científica pela primeira vez. Pela primeira vez. Opa, olha só, liberação do cultivo indica um avanço... Olha aqui, indica um avanço nos estudos científicos, considerando o ineditismo na ação da Anvisa. Gente, se é a primeira vez, é algo inédito. É algo inédito. Opa, tá? A assertiva 2 está certa. A assertiva 2 está certa. Beleza, seguimos. Tá? Aí ele diz, no último parágrafo do texto, é possível inferir que... Opa, se é o último parágrafo, cara, eu vou para o último parágrafo. Vamos ver onde é que está o último parágrafo. Está aqui, ó. É esse aqui. Então, o que ele diz que a gente consegue inferir? Dani, o que é inferir? Inferir é concluir a partir de. Tá? Então, a partir da leitura do último parágrafo, eu consigo concluir que, embora a liberação da Anvisa tenha sido um grande feito para a ciência, os estudos são limitados quanto aos benefícios. Vamos ver? Vamos ver o que diz.
As moléculas dos fitocannabinoides têm o poder de modular a bioquímica e a excitabilidade de diversos tipos celulares, especialmente no sistema nervoso. Enquanto estudos clínicos já demonstram segurança e eficácia do canabidiol, por exemplo, no controle de crises epiléticas. Gente, se eles já demonstram segurança e eficácia, pô, olha só, os estudos são limitados quanto aos benefícios? Não. Ele está dizendo que oferece segurança, né? E eficácia. Então, eles não são limitados coisa alguma, tá? Portanto, né, pessoal, tá? De fato, aqui a única alternativa, tá? É que traz tão somente a 2, é a letra C de Canadá. Você viu quanto do texto eu li? Eu fui só na parte importante. Pô, se a introdução do texto já me traz algumas informações que ele está questionando ali, e depois ele pede para eu ir direto no último parágrafo, não há necessidade de fazer a leitura do texto na íntegra. É isso que você vai fazer na hora da prova, tá bom? Se for preciso, não, mas de acordo com o texto, a partir da leitura de todo o texto, bom, aí é outra coisa. Aqui ele está especificando as partes e a gente deu sorte que já na introdução já apareceram as informações que nós estávamos sendo questionados, ok? Muito bem. Questão de número 2, pessoal. A questão de número 2 diz assim, ó, o órgão autorizou a UFRN a importar, armazenar e germinar sementes da planta, bem como cultivá-la. Cultivar quem? Cultivar a UFRN? Evidente que não, cultivar a planta, né? Cultivar a planta. O termo em destaque se refere por isso que esse azinho está craseado nas alternativas, porque quem se refere a alguma coisa. Pesquisa é um termo feminino, então vem o azinho, o artigo A diante de pesquisa, união da preposição a mais artigo A, dá o azinho craseado, tá? Se refere à pesquisa? Não. Se refere ao órgão? Não, até porque o lá é o pronome oblíquo no a partir de uma adaptação ali, né? Porque a gente sabe que quando numa forma enclítica o verbo terminar em rs ou z, antes da gente adicionar o, a, os ou as, que é o nosso objeto direto aqui, a partir de um pronome oblíquo átono, a gente corta o rs ou z e coloca um lzinho. Então, tu teria cultivar mais o a, cultivá-la, tá? Detalhe, se é o azinho, é porque o termo que ele está retomando é um termo feminino, não um termo masculino. Então, o órgão cai fora, aos ambientes cai fora. Outro detalhe é cultivar lá, não é cultivar las. Então, ele está retomando um termo no singular, não pode ser as sementes. Por eliminação, só pode ser a letra E de Equador. Ok? Muito bem. Questão de número 3. Questão de número 3 é uma questão ali que envolve concordância verbal. Olha aqui, ó. As moléculas dos fitocannabinoides têm o poder de modular. Quem é que tem o poder de modular? As moléculas dos fitocannabinoides. Gente, isso aqui tudo é o teu sujeito, que tem como elemento nuclear moléculas. Dani, como é que eu sei disso? Porque o núcleo do sujeito nunca será preposicionado. Então, nós temos... Desculpe, tá? Vocês viram ainda bem que eu afastei o microfone na hora, né? O professor pensa em tudo aqui. Olha só, o que acontece, tá? O núcleo do nosso sujeito é moléculas. Por quê? Porque tem uma regra que diz que núcleo do sujeito não pode, de forma alguma, ser preposicionado. Então, dos fitocannabinoides é D mais os. Essa palavrinha parece um trava-língua, né? Fitocannabinoides, coisa linda, tá? Então, ó, é D mais os. Se eu tenho preposição, aquilo ali não pode ser núcleo do sujeito. O núcleo só pode ser moléculas. Núcleo no plural, o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Verbo concordando com o núcleo no plural tem que aparecer no plural. Lembra que o tem, sem acento, é para a terceira pessoa do singular. Tem com acento circunflexo é para a terceira pessoa do plural. Então, tá certinho aqui esse tem. O que ele pergunta? Assinale a alternativa em que o verbo foi empregado corretamente com a mesma função que o empregado no texto. Olha só a letra A. O jogador e o técnico têm uma boa estratégia. Quem é que tem uma boa estratégia? O jogador e o técnico. Nós temos agora um sujeito composto.
formado por dois núcleos. O que diz a regra do sujeito composto? Regra geral, o verbo que concorda com o sujeito composto irá para o plural. Por isso que vai ficar, né, o técnico jogador tem com acento circunflexo. Na letra B, tem gente que não sabe o que diz, que é que tem gente é o sujeito, só está deslocado, tá? Esse tem aqui é no singular. O atendente do hotel é o teu sujeito, o núcleo é atendente, esse tem é no singular, não tem acento. Minha cidade tem, que é que tem minha cidade, singular, não tem acento. E você tem que fazer sua matrícula. Quem é que tem que fazer? Você singular também, né? Não possui acento. Por isso que o gabarito aqui, de fato, né, pessoal? Letra A de amor. Letra A de amor, tá bom? Questão de número 4. Leia as duas frases e analise as assertivas a seguir. Meu primo da Austrália chegou? Meu primo chegou da Austrália. Legal, muito bom. Tá, e aí, será que nós temos aí mesmo sentido? Vamos lá. Na primeira oração, há uma locução associada ao verbo chegar, que indica o lugar onde o primo estava. Espera aí. Na primeira oração, uma locução associada ao verbo chegar. Ah, tá. Ele estava querendo dizer que ele chegou da Austrália. Não, na verdade é na segunda. Na segunda que traz uma locução adverbial, indicando uma circunstância de lugar. Na primeira, tudo isso aqui é o teu sujeito, ó. Meu primo da Austrália chegou. Quem é que chegou? Meu primo da Austrália. Tá? Isso aqui tudo é o teu sujeito. Na segunda, ó, meu primo chegou. Quem é que chegou? Meu primo, sujeito. Chegou é o verbo. E da Austrália seria a origem. Seria um adjunto adverbial. Tá, gente? Aqui ele é um verbo intransitivo. Toma cuidado, tá? Muito bem. Então, a primeira assertiva está errada. Na segunda oração, há adjunto adverbial, perfeito, associado ao verbo perfeito. E na primeira oração, há um adjunto adnominal associado a um substantivo, certinho. O adjunto adnominal aqui é o da Austrália, que está modificando o primo, que é um substantivo concreto. Show de bola, tá? Depois, a posição das palavras nas duas orações não gerou alteração semântica dos termos. Não gerou alteração semântica dos termos. Vamos lá, gente. O que é alteração semântica? Alteração semântica é alteração de sentido. Cara, vamos lá. Meu primo da Austrália chegou. Me diz aí, quem é que chegou? Ah, o meu primo. Tá, quem é o primo? Me dá um nome para ele. Ah, o Gabriel. Vou utilizar o meu exemplo, tá? Gabriel, meu primo. Legal. Tá? Ele é de onde? De São Borja, é o primo de São Borja que chegou. Olha, pelo que eu tenho aqui, não dá para inferir isso, né? Dá para inferir que ele é de onde? Da Austrália. Então, esse primo que é da Austrália que chegou, não de São Borja, tá? Então, percebam, ó. Agora, meu primo chegou da Austrália, tá? Vamos lá. Tá? Meu primo, ele é de onde? Esse que chegou da Austrália. Cara, ele pode ser de qualquer lugar do mundo. Ele só estava na Austrália, né? Então, percebam que a gente tem sim uma diferença semântica, é óbvio que tem, tá? No primeiro caso, eu estou especificando que é um cara que está lá na Austrália, ele não está em São Borja, ele está na Austrália, ele mora na Austrália, de repente ele é até australiano, ele é meio são-borgense, meio australiano, que maravilha isso, né? Tá? Então ele está lá, faceiro da vida, bem serelepe, tá? Então ele está lá, ele é australiano. No segundo caso, ele pode ser são-borgense, que estava na Austrália. Tava só dando uma bandinha, tava lá e tal. Deus o livre, trocar São Borja, terra de Getúlio Vargas, né? Que nós temos lá a zona do Passo, a beira do Rio Uruguai, coisa linda, maravilhosa. Tá? Deus o livre. Não, ele só tava na Austrália. Então, tem alternância, sim, de sentido. Tá errada, número 3. A posição das palavras das duas orações gerou alteração sintática dos termos. Evidente, evidente. A gente viu ali que o da Austrália, num primeiro momento, ele é adjunto adnominal. No segundo momento, ele é adjunto adverbial. Portanto, a alternativa correta aqui é a 2 e a 4, que vai dar a letra C, de Colorado, campeão de tudo. E esse ano vai ser o Papa Título. Deus o livre. Estamos fazendo uma máquina de time. Vamos lá, leia as orações a seguir. Celina, a cantora, é minha melhor amiga. Celina, a cantora é minha melhor amiga. Legal. Vamos fazer uma análise sintática antes das alternativas aqui. Na primeira, Celina, a cantora é minha melhor amiga. Quem é que é a melhor amiga?
Bah, Dani, eu acho que é a Celina. Eu acho que é a cantora. Tá, então eu vou mudar a pergunta. Qual é o sujeito dessa oração? Dani, eu acho que é a cantora. Não pode ser a cantora. Sabe por quê? Porque a cantora está entre vírgulas. E não se separa sujeito de verbo, verbo de complemento por meio de pontuação. Então, o meu sujeito aqui é a Celina. Tá? A Celina é o sujeito. A cantora está explicando para a gente quem é a Celina. Função sintática que explica uma outra função sintática, sempre marcada por pontuação. A isso aqui nós damos o nome de aposto. Tá? E depois aqui tu tens um verbo, né, que é um verbo de ligação. O é e minha melhor amiga seria o nosso predicativo, que é uma característica do nosso sujeito ligada ao sujeito por meio de um verbo de ligação. Agora, no segundo caso, eu digo assim, ó, Celina, a cantora é minha melhor amiga. Olha que interessante, né? Ó, aqui agora a Celina está isolada por vírgula, porque eu estou fazendo um chamado para a Celina. Celina, o quê? A cantora é minha melhor amiga. Então, vamos imaginar que de repente tem uma cantora ali num bar e tu estás com a Celina. Aí tu olha para a cantora e diz, pô, mas é minha melhor amiga ali, né? Ah, legal que saiu assim, né? A cantora é minha melhor amiga. Gente, corrijam ali, tá? É a minha melhor amiga. Não sei se isso aqui foi um erro de digitação ali, né? Ou o pessoal que se passou na hora da prova mesmo, mas tudo bem. Tá? Então, a cantora é minha melhor amiga. Ela tá dizendo para a Celina, ela tá com a Celina e contando para a Celina, tá vendo a cantora? A cantora é minha melhor amiga, tá ali. Já mudou tudo. Agora tu tens um vocativo, ó, quem é que é minha melhor amiga? A cantora passa a ser o sujeito, tu tens aqui um verbo de ligação e aqui um predicativo. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos ver o que nós temos ali. O que nós temos ali. Tá? Ó, em 2, a vírgula isola um aposto. Na segunda frase, não, ela isola um vocativo. Nas duas orações, a mudança de pontuação implicou em sentido ambíguo. Em sentido, ela trouxe ambiguidade nas duas. Não trouxe ambiguidade nas duas. Não, Nina, não. Tá errado. Em 1, as vírgulas foram empregadas de forma incorreta. Mentira, tá certinho. Tá? Pois não se separam termos explicativos. Claro que se separam. Termos explicativos, exemplo, o aposto é um termo explicativo. É óbvio que tu vai isolar por pontuação. Em 1, os termos isolados pela vírgula desempenham função de sujeito. Gente, termo isolado por pontuação nunca poderá ser o sujeito. Tá? Aí, Dani, mas eu uso para respirar. Não viaja. A gente não usa pontuação para respirar, não é para isso, tá? É análise sintática. Por eliminação só pode ser aí. Em 2, o termo que antecede a vírgula desempenha a função de vocativo. Certinho. É aquilo que a gente estava falando, é um chamado ali para Celina. Ó. Celina, o quê? A cantora é minha melhor amiga, tá? Portanto, o gabarito aqui, de fato, letra E, de Equador. Tá bom, pessoal? Prova bem legal, bem interessante aí, bem boa de se fazer, essa prova aí da FAFIPA, tá bom? Então, nos vemos nas próximas provas, próximas questões comentadas. Se você ainda não nos segue nas redes sociais, segue lá, @PGFconcursos. Aproveita, segue também o @prof.danielmarques, tá bom? Te vejo nas próximas questões. Até lá. Tchau.